Mas a vida de casado parece-lhe um pouco aborrecida? Ela parece aborrecida? Um pouco sedentário? Não. Já vi casas interessantes e casas que não são interessantes. Você adora isso? Você adora. Todos nos lembramos dele como Jack do Titanic. Jovem, destemido e sem esperança no amor. Mas Leonardo DiCaprio é mais do que apenas esse papel inesquecível. Ao longo dos anos, tornou-se uma das maiores estrelas de Hollywood. Oscars, filmes, momentos na passadeira vermelha. Ele fez tudo, mas enquanto a sua carreira durou, a sua vida pessoal continuou complicada, principalmente quando se tratava de amor. Aos 50 anos, Leo casou com supermodelos, saiu de relações sérias e escapou a uma grande questão. Por que é que nunca se casou? Bem, a espera acabou. Pela primeira vez, DiCaprio partilha finalmente o verdadeiro motivo por detrás da sua decisão de vida. Junte-se a nós para dar uma vista de olhos à sua vida pessoal e descobrir a verdade honesta por detrás do motivo pelo qual Leonardo DiCaprio diz que nunca cairá da ilha. De uma pequena casa em Los Angeles ao domínio global. Leonardo DiCaprio nasceu a 11 de novembro de 1974 em Los Angeles, Califórnia. Era filho único de Ermeline, uma secretária jurídica, e de George DiCaprio, um artista. Conheceram-se no ensino secundário e depois se mudaram para Los Angeles após a formatura. Leonardo recebeu este nome quando a sua mãe sentiu o caroço pela primeira vez ao olhar para uma pintura de Leonardo da Vinci num museu italiano. Quando Leonardo era apenas um bebê, os seus pais separaram-se. George apaixonou-se por outra mulher e mudou-se. Mas ambos os pais ainda queriam criá-lo. Por isso viviam em casas lado a lado com um jardim partilhado. George ficou com a namorada e o filho, Adam Farrah. Leonardo aproximou-se de Adão e chegou a olhar para ele. Quando Leonardo cresceu, ele e a mãe mudaram-se para Los Angeles, incluindo um bairro chamado Los Feliz. Leonardo disse uma vez que os seus pais eram muito boêmios. Contou ainda que cresceu numa zona difícil, rodeada por crime e pobreza. Mesmo assim, sempre admirou e confiou nos seus pais. Frequentou várias escolas, incluindo o Los Angeles Center for Enriched Studies e a John Marshall Martial Arts School. Mas Leonardo não gostava das escolas regulares. O que eu queria mesmo era representar, sonhar com algo maior do que a escola. Em criança, Leonardo sonhava ser biólogo ou ator. Escolheu atuar porque amava atuar. Gostava de copiar as pessoas, fazer caretas e ver como os outros reagiam. O seu amor pela representação começou quando era jovem. Disse que começou quando tinha apenas 2 anos e dançou num festival fazendo as pessoas sorrir. O interesse de Leonardo aumentou quando viu o irmão, Adam, ganhar dinheiro para um anúncio de televisão. Esse trabalho rendeu $50 mil a Adam e Leo viu o que era possível. Tentou então atuar no banheiro masculino, mas disse que desistiu porque era muito perturbador. O anfitrião, no entanto, relatou esta história. A dada altura, Leonardo quase desistiu de atuar para se dedicar ao breakdance depois de ter conquistado o 2º lugar numa competição na Alemanha. Aos 14 anos, conseguiu o seu primeiro emprego a sério, um anúncio publicitário de carrinhos Matchbox. Isto abriu portas e depressa fez alertas para singles de Kraft, Apple Jacks e Bubble Yum. Mas chegar lá não foi fácil. Passou 1 ano e meio a tentar encontrar um agente. Um agente disse-lhe mesmo para mudar o seu nome para Lenny Williams para soar mais americano. Ele recusou. Com o apoio do pai, continuou a tentar. Por fim, um amigo da família ajudou-o a ser notado pelos realizadores, e depressa Leo estava a lançar cerca de 20 anúncios publicitários. Começa pequena, pensa em grande. Leonardo teve o seu primeiro emprego a sério em 1989. Interpretou Glenn em 2 episódios de The New Lassie. A partir daí, conseguiu alguns pequenos papéis, incluindo em Santa Bárbara e num programa chamado The Outsiders. A sua grande oportunidade surgiu quando entrou para a série televisiva Parenthood, onde interpretou Gary Buckman, um adolescente problemático. Levou o papel a sério e estudou a prestação de Joaquin Phoenix no filme original. O seu trabalho em Parenthood e Santa Bárbara valeu-lhe 2 nomeações para os Science Fiction and Film Awards. Ao mesmo tempo, apareceu num programa de videojogos chamado Funhouse, onde tinha de fazer coisas engraçadas e parvas. Como apanhar um peixe com os dentes. Mesmo sendo um jovem ator, Leo era cheio de energia e sempre pronto para se divertir. Em 1991, Leonardo estreou-se em Critters 3, um filme de terror. Mais tarde, brincou dizendo que era um dos piores filmes de sempre e que não era algo de que se orgulhasse. No mesmo ano, interpretou Luke Brower, um rapaz sem abrigo, no programa de televisão Growing Pains.
Os produtores contrataram-no para atrair espectadores mais jovens, especialmente raparigas. A atriz Joanna Kearns disse que Leonardo era inteligente, engraçado e gostava de brincar. Mesmo que os prêmios não tenham melhorado, Leo ainda recebeu outra nomeação pela sua atitude: conquistar o respeito em Hollywood. Em 1992, Leo teve um pequeno papel em Poison Ivy, mas algo muito maior veio mais tarde. Foi escolhido por Robert De Niro para protagonizar This Boy's Life, baseado na história verídica do escritor Tobias Wolff. Leo interpretou Toby, um adolescente problemático com um avô difícil. De Niro interpretou o avô. Era um papel difícil e o Leo tinha muito para aprender. O realizador Michael Caton Jones disse que Leo não sabia como atuar num set real no início. Por isso, usou um estilo rígido para o ensinar. O Leo levou as aulas a sério. O filme ganhou o prêmio, principalmente pela forma como Leo mostrou o crescimento da sua personagem. Os críticos ficaram impressionados e This Boy's Life tornou-se o filme que fez com que as pessoas começassem a prestar atenção. Mas ele ainda não tinha terminado. Apenas um ano depois, fez uma prestação notável em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, onde interpretou um rapaz com deficiências de desenvolvimento. Este papel valeu-lhe a sua primeira nomeação ao Oscar. As pessoas ficaram impressionadas com o quão real e emocional era a sua atitude. Leonardo continuou a subir. Cantou refrões nos filmes românticos Romeu e Julieta em 1996 e Titanic em 1997. Ambos foram grandes sucessos, especialmente Titanic, que se tornou o filme com maior receita de bilheteira da sua época. Isso fez dele uma estrela mundial. De repente, todos sabiam quem era Leonardo DiCaprio. Os fãs adoravam-no, mas não queria ficar preso a fazer de rapaz romântico para sempre. Depois fez uma pausa e voltou com um novo plano. Eu queria experimentar papéis diferentes. Em 2002, fez backing vocals em Catch Me If You Can e Gangs of New York. Esse segundo filme foi a primeira vez que trabalhou com o realizador Martin Scorsese. Fizeram então muitos filmes juntos e tornaram-se uma equipa forte. Leo continuou a assumir papéis sérios. Interpretou um empresário o aviador. 2004. Um contrabandista em Diamante de Sangue. 2006. E um polícia em Os Infiltrados. 2006. Cada papel mostrou um novo lado seu. Em 2008, interpretou um homem casado em Crisis on Revolutionary Road. A sua atitude foi sempre profunda e intensa. Em 2010, continuou forte. Cantou refrões em A Origem, Django Libertado e O Lobo de Wall Street. Em 2015, ganhou finalmente um Oscar por O Regresso, onde interpretou um pioneiro que lutava para sobreviver. Apareceu depois em Era Uma Vez em Hollywood e Não Olhes Pra Cima. Mais recentemente, fez backing vocals em Killers of the Flower Moon. Em 2023. Para além das telas, Leonardo não parou apenas de representar. Fundou uma empresa chamada Appian Way Productions. Ajudou a produzir muitos dos seus filmes e uma série de televisão chamada Greensburg. Ficou também conhecido por outra coisa: proteger o planeta. Criou a Fundação Leonardo DiCaprio para aumentar a consciencialização ambiental. Em 2005, concedeu uma grande honra à França, tornando-o comandante da Ordem das Artes e das Letras pelo seu trabalho nas artes. E em 2016, tornou-se uma das pessoas mais influentes do mundo. Tornou-se também um mensageiro da paz das Nações Unidas. Isto significa que ele fala sobre questões globais, especialmente as alterações climáticas. Com o tempo, tornou-se um símbolo de usar a fama para algo mais. Em 2022, os fãs elegeram-no um dos 50 maiores atores de sempre numa votação dos leitores da Empire. Por que é que Leonardo DiCaprio nunca se casou? Essa pergunta seguia-o por toda a parte. E agora, aos 50 anos, Leo está finalmente pronto para lhe responder. Mas para compreender o contexto, vamos analisar um pouco mais de perto os seus relacionamentos desde o início. O ator que se casou com as mulheres mais famosas do mundo. Leonardo DiCaprio sempre foi notícia, quer pelos seus filmes, quer pela sua vida amorosa que... Desde o filme Titanic que as pessoas ficam curiosas sobre quem vai casar. Ao longo dos anos, tem sido associado a muitas mulheres famosas, especialmente modelos e atrizes. E sim, isto tornou-se uma espécie de padrão. Um dos primeiros nomes associados a ela foi Bridget Hall. Foi uma modelo popular da Victoria's Secret nos anos 90.
Os dois foram vistos ao mesmo tempo e as pessoas acreditaram que ela era a primeira namorada de Leo. Depois veio Naomi Campbell, outra modelo famosa. O suposto relacionamento deles aconteceu nos anos 90. Não durou muito tempo, mas o interessante é que continuaram amigos. Anos mais tarde, foram encontrados a viajar juntos e a participar em eventos de caridade. Em 2015, o rapper 50 Cent publicou uma fotografia dizendo: "Podes tentar viver sem limites", com Campbell e DiCaprio na foto. Depois disso, casou-se com Kristen Zhang, uma modelo que fotografou para a estreia de Romeu e Julieta em 1996. Mas o casal separou-se pouco antes do lançamento de Titanic e mudou a vida de Leo para sempre. Por falar nisso, as coisas ficaram um pouco inesperadas quando Demi Moore entrou em cena. Os dois conheceram-se em 1997, mas Moore ainda estava casada com Bruce Willis na altura. Não há provas sólidas de que estivessem num relacionamento, mas as pessoas não conseguiam deixar de falar. E surgiu então Helena Christensen, outro grande nome no mundo da moda. Eram frequentemente vistos juntos em festas na altura do lançamento do Titanic. Mais uma vez, não houve confirmação de nenhum dos lados, mas o amor não se ficou por aqui. Na verdade, os anos seguintes foram repletos de romances de curta duração e rumores que mantiveram o seu nome em evidência. Romances curtos e rumores não confirmados. Amber Valletta foi uma dessas chamadas chamas, segundo o gossip. Nessa altura, Leo viu a foto dela numa revista e pediu aos seus funcionários que se aproximassem dela. Mas isso nunca foi confirmado. Mais tarde, Valletta casou com um atleta olímpico e... Mais tarde, com um especialista financeiro. Outro nome que surgiu foi Eva Hertzigova, uma modelo checa. Terão tido um breve romance de 2 meses depois de conhecerem o vencedor do prêmio, o Homem da Máscara de Ferro. Mas depois Eva afirmou que nada de romântico aconteceu. O primeiro relacionamento de longa duração durou 6 anos, de 1999 a 2005. Este foi um dos relacionamentos mais sérios de Leo. Os dois chegaram a visitar juntos a floresta amazônica em 2004 para chamar a atenção para as questões ambientais. Gisele partilhou em tempos o seu lado da história no seu livro de 2018, Lesões, o meu caminho para uma vida com significado. Escreveu: "Já não estava aborrecida com fumar, beber e trabalhar demais. Estava a tornar-me cada vez mais consciente de coisas para as quais não tinha escolhido olhar. Seria eu o único que queria fazer uma séria busca pela minha alma e ao mesmo tempo permanecer o mesmo? No final, infelizmente. A resposta foi sim. Gisele casou-se então com Tom Brady e constituiu família. Mais modelos e algumas celebridades. O próximo foi Bar Refaeli, outro grande nome no mundo da moda. Os dois conheceram-se numa festa em Las Vegas e estiveram casados durante 5 anos. Foram vistos sentados lado a lado num jogo dos Lakers em 2010. O relacionamento terminou em maio de 2011. Numa entrevista a uma revista: "Tenho muitas coisas sobre mim. Trabalhei para mim e cresci. Não sabia o que era estar sozinho. Hoje sei que uma relação só pode dar certo se souber que pode estar sozinho e não tiver medo." Durante o intervalo de Refaeli, DiCaprio casou-se com Anne Violet-Sina, uma modelo russa que trabalhou para a Victoria's Secret e a Sports Illustrated. O romance não durou muito até que, em 2011, os fãs ficaram chocados quando DiCaprio começou a namorar com a estrela de Gossip Girl, Blake Lively. O seu romance foi rápido e intenso. Foram vistos juntos num iate em Cannes e também foram vistos em locais como Itália, Nova York e até na Austrália. O produtor de Gossip Girl, Joshua Safran, partilhou uma memória engraçada desse momento. Na altura, DiCaprio tinha um cão que tirava fotografias e enviava-as para Leo. Era a forma dela documentar a vida antes do Instagram existir. E com o passar dos anos, a história da relação de Leonardo DiCaprio continuou a crescer, sendo os modelos mais jovens um elo comum. Mais romances nos últimos anos. Em 2012, isso foi o suficiente para começar os rumores de relacionamento, embora não tenham durado muito tempo. Parece que a separação não foi triste. Anos mais tarde, o Aaron disse que é uma pessoa maravilhosa e é meu amigo. Desejo-lhe o melhor. Isso diz muito. No ano seguinte, em 2013, o nome de Leo foi associado ao de Miranda Kerr, outra modelo da Victoria's Secret. Separou-se recentemente do ator Orlando Bloom. Os dois conheceram-se num jantar com amigos em Las Vegas. Mas antes que alguém pudesse chamar a isto romance, pessoas próximas disseram que foi apenas um jantar amigável. Miranda casou-se mais tarde com o bilionário tecnólogo Evan Spiegel e tornou-se mãe de 2 filhos.
Também em 2013, uma modelo brasileira chamada Kat Torres afirmou que se estava a apaixonar por DiCaprio. Ela disse que se conheceram em Cannes e, numa entrevista, disse que o Léo é incrível. Mas preocupo-me com o que ele vai pensar quando falar contigo. Temos um pacto no qual nada se pode dizer sobre a nossa relação. No entanto, Logo após as suas palavras terem sido publicadas, foram publicadas reportagens denunciando o relacionamento. De acordo com a E! News, Léo e Kat nunca foram um casal. Até aqui tudo bem. Os relacionamentos de Leonardo não terminaram. Modelos, sapatos vermelhos e rumores que não morrem. Em 2014, Léo manteve uma relação com Toni Goren, uma modelo alemã que também desfilou pela Victoria's Secret. Os dois estiveram casados discretamente durante cerca de 18 meses antes de se separarem em dezembro. Toni casou-se finalmente com o ator Alex Pettyfer em 2020, partilhando fotografias da sua pequena casa na sua cidade natal, Hamburgo. Alguns anos após a separação, em setembro de 2017, as fotos mostraram Léo e Toni a passear juntos em Nova York depois do jantar. Alguns perguntaram se iriam voltar a casar, mas parecia que estavam apenas juntos como velhos amigos. Não deu em mais nada. Depois, em 2015, DiCaprio foi visto perto de Kelly Rohrbach, uma atriz mais conhecida pelo seu papel em Baywatch. Foram vistos sentados juntos no US Open e até a andar de bicicleta na cidade de Nova York. Tal como muitos dos seus relacionamentos passados, este também permaneceu privado. Mas os paparazzi não perderam o ritmo. Surgiu então o rumor mais violento de todos: Rihanna. Em 2016, o cantor e o ator foram vistos juntos no Coachella. Foram também vistos na festa de aniversário de Rihanna, em 2017. Os rumores tornaram-se tão grandes que um tabloide francês afirmou que Léo se tinha casado com Rihanna. Aquela história era totalmente falsa. DiCaprio chegou a tomar medidas legais e ganhou o caso. Não houve uma resposta clara sobre se os dois eram um verdadeiro casal, mas os fãs adoraram vê-los juntos. Em julho de 2016, Léo iniciou o seu casamento com Nina Agdal, uma modelo dinamarquesa. Ela tinha 24 anos na altura e o relacionamento deles parecia um pouco mais aberto do que outros. Em outubro desse ano, os relatos diziam que as coisas estavam a ficar sérias. Mas, como muitos outros antes dela, o tempo de Nina com Léo terminou discretamente, sem dramas ou fracassos públicos. E depois veio Camila Morrone. Esta relação durou mais do que a maioria, cerca de 5 anos. E depois veio o amor de DiCaprio. Camila, atriz e modelo, tinha 20 anos quando começaram a namorar. No final de 2017, Léo ainda tinha sido visto com Nina em maio desse ano. Mas, no final, Camila era claramente a pessoa que estava ao seu lado. O seu relacionamento recebeu muita atenção, principalmente por causa da diferença de idades. As pessoas online falavam constantemente sobre isso. Camila não se calou. Ela veio ao Instagram e disse: "Meu Deus, as pessoas são tão más e zangam-se com quem não sabe de nada." E acrescentou: "No mesmo ano." Ela também falou com o Los Angeles Times. A Camila disse: "E na história do mundo, onde as pessoas têm grandes diferenças de idade, acho que qualquer pessoa deveria poder casar com quem quisesse." Ao mesmo tempo, admitiu ela, "eu provavelmente também gostaria de saber." Numa nota comovente, ela publicou uma vez uma fotografia sua em Koh Phi Phi Lee, na Tailândia, a mesma ilha onde DiCaprio filmou A Praia em 1999. E embora os dois tenham comparecido aos Oscars de 2020 separadamente, os relatos disseram que seguiram caminhos separados. Depois de 5 anos juntos, Léo e Camila chamaram-lhe quits. Mas este não foi o fim das pessoas que tentaram apresentar o Léo a alguém novo. O capítulo Gigi Hadid. Depois de DiCaprio e Camila se terem separado, todos os olhares se viraram para Gigi Hadid. Os rumores diminuíram rapidamente. As pessoas começaram a dizer que os dois iriam casar secretamente. Os paparazzi seguiam todos os seus movimentos e as notícias continuavam a chegar. As pessoas próximas de Léo finalmente reuniram-se. Uma fonte disse ao Daily Mail que tentaram casar há algum tempo para ver se resultava, mas não resultou em nada. A fonte explicou que Léo e Gigi eram amigos há muito tempo, mas não houve nada de romântico nisso. Disseram-lhe também que não estavam num relacionamento aberto e que não tinham nada em comum. As pessoas simplesmente precisavam de deixar isso para lá. Nem Léo nem Gigi tinham nada em comum. E agora? Gigi mantém uma relação com o ator Bradley Cooper. Então, houve algo de real entre Léo e Gigi? Segundo quem o conhece, não. Apenas amizade e nada mais.
Mas com DiCaprio, as histórias parecem sempre crescer. A sua vida privada permaneceu apenas privada, mesmo quando o mundo se tornou um filme. Mas ultimamente um nome tem se destacado dos demais. Alguém que parece ser mais do que apenas um anúncio. Depois de anos de passos curtos e pausas silenciosas, o último relacionamento de DiCaprio está a dar que falar por um motivo diferente. Leonardo DiCaprio e Victoria Soretti. Em 2023 e 2023, Leonardo DiCaprio foi associado pela primeira vez a Victoria Soretti. Os dois conheceram-se na cerimônia de entrega dos prêmios Killers of the Flower Moon, no Festival de Cannes. Em maio, pouco tempo depois, foram vistos a passar tempo juntos em Ibiza, o que só alimentou rumores de amizade. Victoria, que começou a modelar aos 14 anos, trabalhou com grandes marcas de moda como Versace, Gucci, Balenciaga e também se notabilizou. Antes de conhecer DiCaprio, foi casada com o DJ italiano Matteo Milleri. Mas o casamento terminou em 2023. Depois do curto período juntos, as coisas pareceram mudar rapidamente entre ela e DiCaprio. Em agosto de 2023, o casal foi encontrado de férias junto na Sardenha, Itália. Depois, surgiram ainda mais novidades. Festas de Natal, o concerto dos Rolling Stones em Las Vegas, o concerto em Miami e ainda a celebração do 49º aniversário de DiCaprio em Los Angeles. Em setembro, o Page Six partilhou fotografias de DiCaprio e Soretti a passar tempo com a mãe. Este momento fez-nos acreditar que o relacionamento estava a ser levado a sério. Quando alguém conhece a família, as pessoas questionam-se, será que sou o único? Mas, claro, com Leonardo DiCaprio. O que dizem os investigadores sobre a cassação? Embora Victoria e Leo pareçam gostar da companhia um do outro, os investigadores acreditam que o casamento não está nos seus planos. Segundo fontes, apesar de ter sido beijado por ela, DiCaprio ainda não sente necessidade de oficializar nada através do casamento. Uma fonte disse ao Page Six que Leo nunca se vê casado. Aos seus olhos, não sente necessidade de oficializar nada. Também lhe disseram que gosta muito de estar com Soretti e que gosta da relação deles. Mas quando se trata de se tornar marido, ele simplesmente não está preparado para isso. Esta notícia pode não agradar a todos. Outro investigador partilhou que Victoria Soretti está numa missão para se tornar assim. DiCaprio. Ela não é apenas uma amiga. Ela está a mostrar que está muito interessada em conhecê-lo e amá-lo a todos os níveis. Não é apenas mais uma amiga troféu, disse a fonte a In Touch Weekly. Acrescentaram algo interessante. Na verdade, ele está a interpretar isto muito bem porque o Leo tem um lado muito nerd e qualquer pessoa que esteja presente na sua vida a longo prazo tende a apoiar. Portanto, embora Leo seja conhecido pela sua imagem cool de Hollywood, parece que também tem um lado mais calmo e pessoal. E Soretti pode ser o tipo de mulher que compreende isso. Ainda assim, se está à espera da casinha. Os investigadores dizem que esta pode ser uma batalha que não conseguirá vencer. Sem troféus, mas com muitos momentos públicos. As pessoas começaram a especular quando Victoria foi encontrada com um troféu de diamante. Alguns fãs acharam que isso significava que Leo tinha feito o pedido de casamento. Mas Victoria fazia parte da sua coleção de diamantes desde 2022, ainda antes de conhecer DiCaprio. Ainda assim, os fãs brincaram online que talvez Leo estivesse pronto para descansar. Chegou aos 50 e percebeu que estava finalmente na hora de descansar. Lowell. Uma pessoa estava a brincar, mas, segundo pessoas próximas, a casinha ainda não é assim tão especial. Gisele Bündchen, Bah Raffaelli, Camila Morrone, mesmo assim, nunca esteve perto de casar. Sempre que um relacionamento se tornava sério, algo o impedia. Embora ele esteja agora na casa dos 50, o padrão parece continuar. A sua relação com Victoria Soretti pode ser especial. E sim, o futuro. Bem, isso é outra história. Volte aos seus 50 anos e pense no futuro. Leonardo DiCaprio fez 50 anos no dia 11 de novembro de 2024. Isto é um grande milagre para qualquer pessoa. E para alguém que está na série há tanto tempo. As pessoas começaram naturalmente a perguntar: o que vem a seguir? Surpreendentemente, DiCaprio disse que ser pai ainda é algo que deseja. Numa entrevista recente, DiCaprio disse: tenho a certeza de que será, mas é verdade. Não estou a ficar mais novo. É a primeira vez que ela realmente se abre sobre o seu desejo de ter filhos. Isto pode não significar que o casamento vai acabar, mas mostra que está a pensar na vida de forma diferente agora. Mas as pessoas que o conhecem bem dizem a mesma coisa. Não esperam que ela se case.
Uma fonte disse ao filho que a verdadeira paixão de Léo é a representação. Os relacionamentos são geralmente completamente imersos em cada função, o que os torna incrivelmente bem-sucedidos. Este é o padrão que as pessoas veem há anos. Casa com mulheres mais jovens, gosta do tempo que passa com eles. Mas quando as coisas começam a ficar sérias, o seu foco vira-se para a sua carreira. Mas há uma coisa de que todos se lembram. Leonardo DiCaprio é um ator dedicado. Quando começou, trabalhou com Robert De Niro no filme This Boy's Life. Esta experiência mudou a forma como ele via a representação. DiCaprio disse uma vez ao The Guardian: "Olhei para o seu trabalho. Percebi o calibre do ator que ele era e disse a mim próprio: não vou perder esta oportunidade." E nunca o fez. Essa mesma dedicação foi o que o impulsionou para o topo de Hollywood. É também isso que o pode ter impedido. Assim, enquanto os fãs e os mídia continuam a perguntar se DiCaprio regressará, a resposta pode ser nunca. Está feliz com Vitória? Aproveite o tempo que passa com ela. Mas aos seus olhos, a cassação não é necessária. O que pensa da vida pessoal de Leonardo DiCaprio? Será que algum dia mudará de ideias sobre a cassação? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. E não se esqueça de gostar, subscrever e ficar atento até a próxima.